Polly, tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde. Bom, eu sou a professora Débora Marreiro, atuo no curso de pós-graduação em alfabetização e letramento e agora no novo curso que vai ter de contação e mediadores de história, a partir do segundo semestre. Estou muito feliz em fazer esse vídeo aqui, essa conversa, esse bate-papo com uma das nossas alunas, que é a Poliane. A Poli, ela não mora aqui, né? Agora, essa distância, esse ensino remoto e distante, permite que a gente acompanhe alunos do Brasil inteiro e temos até alguns alunos de fora do Brasil, que em países que falam a língua portuguesa também. E é um prazer ter você aqui e a gente discutir um pouco do que a gente vem estudando, né? Hoje, com foco em atividades de leitura e atividades de escrita, mas principalmente de leitura, eu vou dar algumas sugestões e queria ouvir de você o que você acha que tem contribuído com a sua formação, estes encontros, né, no curso de pós-graduação, e quais sugestões e dicas você deixa para os professores que estão nos assistindo? Então, estou gostando bastante de ser aluna Cristal Santista. Para quem quer fazer uma pós, super indico. E assim, como nós professores precisamos ser a referência da criança, então é muito importante usar diversas estratégias para inserir o aluno no mundo da leitura, nesse mundo letrado. A primeira estratégia que eu tenho é sobre o piquenique literário. É uma atividade bem interativa que os alunos gostam bastante, que a PRO realiza um piquenique do lado externo da escola e conta diversas histórias envolvendo a temática sobre alimentação, que a gente pode trabalhar o livro, por exemplo, Ana Maria Machado, Camilão, o Comilão. É muito interessante, as crianças adoram. E assim, fazer receitas saudáveis e degustar durante esse piquenique. E também, assim, relacionando com a BNCC, sobre a questão da saúde física e mental, que a criança deve aprender como cuidar-se, o autocuidado. E você costuma trabalhar, então você utiliza um livro como mote, pensando na leitura, na questão da alimentação saudável, numa perspectiva mais interdisciplinar, com foco também nas competências e habilidades previstas na BNCC, onde você trabalha tanto as habilidades de língua portuguesa, de comunicação oral, de leitura, como você trabalha também as competências gerais, como cooperação, a empatia. E esse trabalho que você faz, ele prevê em relação à leitura, somente a leitura feita pelo professor, ou a leitura feita pelo professor e também a leitura feita pelo aluno. Como que você conduz esse trabalho? Então, como a gente tem diversas obras literárias que falam sobre a alimentação, a gente pode trabalhar das duas maneiras. Tanto o professor lê e depois questiona o aluno durante a roda de conversa ou no próprio piquenique, como também a gente pode levar todos os livros para o piquenique e a gente ler durante esse momento. Fica muito prazeroso e divertido também É para o verdade. aluno. É um piquenique com guloseimas, eu falo para o corpo e para a alma, né? Porque eles comem, né? Eles degustam a comida, mas também utilizam depois, alimentam a alma com uma boa leitura. Vocês costumam trabalhar também alguma atividade relacionada à escrita, aproveitando, de repente, uma lista, porque nós falamos muito a respeito de pensar sobre o sistema de escrita alfabética, e que a lista ela é um gênero de fácil compreensão com uma estruturação, né? A estrutura composicional de uma lista é uma estrutura simples e que eles se aproximam com muita facilidade. É um gênero de muito contato e muita intimidade que as crianças têm. Vocês costumam nesse piquenique também, de repente, trabalhar com a escrita de uma lista ou com a escrita de uma receita? Como que vocês caminham para a escrita a partir do piquenique? Então, na verdade, dá para fazer a listagem, porque muitos desses livros a gente encontra bastante sobre frutas, então dá para fazer toda aquela listagem e também a escrita da receita, essa é a principal, porque envolve os números, a parte do texto de como fazer a receita, que a gente já trabalha uma estrutura um pouco maior, então dá para fazer infinitas possibilidades e os alunos adoram essa atividade. Bacana. Eu vou aproveitar que você está falando de piquenique e vou sugerir um varal literário. Então, imagine que as crianças sujaram muito, né, com a comida que eles degustaram no piquenique. Então, eu vou sugerir, vou compartilhar com você para você ver uma imagem aqui, Polly, do meu varal literário que eu estou sugerindo. Deixa eu compartilhar aqui.
Você me fala se você está conseguindo ver. Está iniciando o compartilhamento. A centopeia literária. Na verdade, a centopeia é num outro momento, agora eu quero falar do varal literário. Então, este varal, a partir do momento que eu trabalho com o piquenique, eu posso depois, se eu pensar numa sequência didática, eu posso expor receitas com eles, eu posso expor poesias, eu posso expor literatura de cordel, eu posso expor notícias ou, de repente, propagandas de vendas de frutas que eles degustaram no piquenique, dando continuidade em uma sequência didática. Então, 2 pontos que eu gostaria de falar. Que o varal, aqui eu puxei uma imagem de um varal de poesia, mas pode ser varal de qualquer outro gênero, né? Não necessariamente um gênero literário. Eu posso colocar também notícias, eu posso colocar anúncios, propagandas. Eu utilizo esse varal para que esse varal dê visibilidade. E no tempo remoto, como nós estamos vivendo, eu acredito que o varal, ele pode ser um varal online, né? Onde as crianças vão enviando para o professor e ele vai salvando, né? Uma imagem de um varal e ele vai salvando essas produções textuais dos alunos e vai colocando e montando esse varal da sala. Existem alguns aplicativos que são possíveis de você estar criando isso. Eu tenho usado muito, usei com vocês também, o Padlet, que é um aplicativo simples, onde você faz construções online com os alunos e eles entram a partir de um ícone bem simples. Então, esses recursos permitem que a gente hoje construa, mesmo com essa distância física. Pode falar. E também dá para a gente trabalhar com os rótulos. E nessa época de pandemia, o pai também pode fazer a receita em casa com o filho. A Pro pode sugerir durante a aula remota, contar uma historinha. E em casa, o pai fazer com toda a família. Seria interessante também. Com certeza. Que eles fizessem e de repente faz o piquenique num único horário, no mesmo dia, as famílias vão montando sua mesa, colocando sua fruta, o que eles tiverem, né? Pode ser de uma maneira, pode ser um piquenique bem simples, cada um colocando 1 ou 2 frutas que eles tenham em casa e a gente degustando e depois escrevendo os nomes das frutas, criando o nosso varal, que pode ser somente um varal de frutas. Essa lista pode se transformar num varal e eu ponho o desenho das frutas e coloco também os nomes como se fossem etiquetas identificando as frutas. Enfim, uma adaptação a um atendimento remoto que provoque interação, que provoque uma conversa entre eles, que resgate a ludicidade. Tudo isso é muito importante, né, Poliane? Eu acho que nós estamos nesse momento desses resgates. Resgate, inclusive, desse contato entre a família, o professor, a escola, o aluno. Isso é um movimento bem bacana que nós estamos fazendo. O que mais que você quer contar para a gente hoje, das suas sugestões? Sobre a biblioteca criativa. E nesse período também se encaixa perfeitamente. A gente trabalha com diversos livros e para cada livro a gente cria um jogo. Então pode ser um jogo de dados, onde cada lado do dado tem uma pergunta sobre a historinha. Pode ser um jogo de trilhas, onde quando coloca frases verdadeira ou falsa, quando o aluno acerta, avance 2 casas. Quando erra, volte 3 casas. Pode ser um boliche com os personagens da história. E nesse tempo de pandemia, a Pro pode fazer um passe-repasse online, com perguntas sobre a historinha. E dentro da sala de aula, quando a gente trabalha esses jogos, aí a gente trabalha a empatia, a cooperação, o respeito, esperar a vez do outro, o compartilhamento do brincar, muito divertido também. Acho que o nosso desafio hoje tem sido também, inclusive no Instituto Cristal Santista, garantir que as formações tivessem um link direto com o momento que nós vivemos, que é adaptação de atividades para esse momento remoto, para esse momento online, como nós estamos fazendo agora, né, Poli? Essa conversa aqui nós faríamos presencialmente, e agora eu estou aqui em Santos, na Baixada Santista do Estado de São Paulo, e você está na Bahia. Então, rompemos essas fronteiras. Essa é uma vantagem que eu vejo que este momento remoto nos colocou. Porque nós fomos nos adaptando a isso e hoje essa conversa é muito próxima, apesar da distância física. E o outro, nós não perdemos o foco na BNCC. Não é porque o atendimento remoto, ele traz já implícita a questão de você fazer uma reorganização
curricular, você olhar para esse currículo e realmente filtrar o que é essencial, o que é necessário e significativo neste momento para os alunos, nós não perdemos o foco nisso como um documento norteador no país que garante a qualidade na educação. Então, as suas sugestões são super bem-vindas. E aproveitando esse gancho que você deu da literatura, eu vou compartilhar uma outra sugestão de atividade com você. Então, vamos lá. Agora sim vem a centopeia. A centopeia é uma atividade que eu faço presencialmente, né? Sempre fiz presencialmente com os alunos. Então, a centopeia literária, o que é? Nós colocávamos a cabecinha de uma centopeia na parede e distribuíamos círculos para eles de papel colorido, e à medida que nós íamos lendo livros, ou eles levavam os livros para ler em casa, eles traziam, nós fazíamos coletivamente uma breve resenha, ou uma frase, ou uma indicação literária daquele livro. Eles desenhavam, ilustravam a capa do livro e colocávamos o título desse livro. E eles contavam no grupo, numa roda de conversa, numa roda de indicação literária, o que mais chamou a atenção na leitura daquele livro. Ou em alguns semestres, nós optávamos por colocar ali somente os livros lidos em sala. Enfim, a centopeia literária é para dar luz e visibilidade às leituras, porque eu começava com uma cabecinha e a cada semana ou a cada 3 dias, à medida que nós íamos lendo e completando essa centopeia, a centopeia dando a volta na sala. Às vezes nós dávamos voltas e voltas na sala com aqueles círculos e ao final do ano você falava quantos livros nós lemos. Que bacana, né, isso? Quanto ampliar de repertório, quanto mergulho no mundo da imaginação, como é necessário essa fantasia estar presente na vida do aluno. E eu vou sugerir algo que eu gosto demais, que é a estratégia de perseguição do autor. Eu coloquei na minha centopeia aqui somente livros do Ilan Breman, que é um autor de literatura infantil e infanto-juvenil que eu adoro. Eu separei 2 livros do Ilan Breman aqui, Isso Não é Brinquedo e Até as Princesas Soltam Pum. E esses livros estão presentes na centopeia, coloquei outros também, A Menina que Amava Futebol, Coisas Arrepiantes e A Família. Para que a gente entendesse, quando eu leio vários exemplares do mesmo autor, eu estou perseguindo aquele autor, a criança começa a ter uma percepção do estilo daquele autor. Nossa, é outro livro do Ilan Breman, então o Ilan, ele sempre traz indagações de crianças, como se fosse uma conversa dele com as filhas. Olha, aqui, quem será que perguntou isso para ele? Qual das filhas? Porque você lê a biografia do Ilan, fala das filhas que ele tem, dessa escrita dele voltada para a família, e eles vão criando intimidade com isso. Eles vão percebendo características. Quando eu leio para o meu aluno na perspectiva de formação de um leitor competente e de um escritor, de uma criança que faça a produção de textos interessantes, eu tenho que olhar para esse processo de produção de um escritor. Inclusive, lembrar que o processo de revisão textual ele está presente no processo de produção. Eu não tenho como pensar produção textual sem ampliação de repertório e sem um processo de revisão aí junto com essa produção. Tá? Então, a minha segunda dica aqui seria uma centopeia literária com foco na perseguição de um autor. Então, eu envio para as crianças o desenho de uma centopeia, nesse momento remoto. Eles desenham a centopeia e eles vão completando o corpinho da centopeia, cada bolinha ali, né, cada círculo, com o nome de um livro que ele fez a leitura com a família, ou de um livro que eu li para eles perseguindo o mesmo autor. A gente trabalha com temas diferentes, centopeias diferentes. E ao final desta quarentena longa que nós estamos vivendo, provavelmente eles terão várias centopeias e a gente vai poder falar a respeito dessa construção. Tá? Então, a minha outra dica é centopeia literária com perseguição de autores. E aí, o que você achou dessa dica? Super interessante. E a gente percebe, eu quanto mãe, eu construo uma biblioteca também um pouco simples com a minha filha, mas vou comprando diversos livros. E quando ela encontra de um que ela já conhece, ela, mãe, igual o livro tal, aí fala o nome da autora. Então a gente vê que realmente cria essa intimidade, eles conseguem perceber que um autor, ele tem várias
questões de imaginação para criar cada história. Então, isso é importante. E ela até percebe assim, mãe, então eu também posso escrever várias histórias diferentes, Isso. e às vezes fica sempre rabiscando alguma história. Então, realmente, a intimidade com o autor, a gente vê o quanto é importante para o desenvolvimento da criança. É E a gente já verdade. entra na questão e explica sobre a revisão do texto. Ele fez esse livro, primeiro ele organizou todas as ideias ali, depois foi organizando a pontuação, a sequência da história, revisou várias vezes, para que a criança não ache cansativo quando a gente vai corrigindo a produção textual. Vamos voltar novamente naquele texto? Vamos corrigir novamente algumas palavras? Vamos reescrever o texto para ficar melhor? Para a gente entender que alguém vai ler o nosso texto? Então, eles vão compreendendo por que corrige tanto até chegar na produção final do livro. Isso Ou mesmo. melhor, do texto. Né? Uma atividade bacana, que nem estava aqui no meu script falar, né? Mas quando a gente pensa em revisão, é que no momento em que eu faço a revisão com eles, isso eu aprendi com uma professora há muitos anos, eu não lembro o nome da professora, mas o que ela me ensinou ficou gravado. Ela pede licença para esse aluno para revisar. Então, vamos lá. Cristiano, que é o nome do meu neto. Cristiano, eu posso colocar o seu texto para a gente revisar? E eu faço a revisão coletiva daquele texto do Cristiano, seja presencialmente ou online, eu posso postar o texto e vamos revisando. E depois eu peço que os alunos copiem registrando. Vocês agora vão registrar esse texto, colocando que o autor é o Cristiano e o texto foi revisado por todos os alunos do primeiro ano A. Então, todos eles vão fazer a revisão do texto, eles sabem que eles são revisores, que um autor super famoso tem uma equipe que faz a revisão do texto dele, mas que ele é o autor. E essa professora me ensinou que ela falava depois para esse autor do texto, ele passar autografando, colocando o nome dele no caderno de cada amiguinho, depois que o amiguinho copiava o texto, né? Hoje em dia, a gente não pode fazer isso presencialmente, mas o autor, ele pode receber elogios dos amigos, aquelas carinhas, né? E ele pode enviar também em agradecimento o nome dele, depois assinar virtualmente, para que a gente mantenha essa tradição do autógrafo, que é bem importante e valida o trabalho de um autor e de um produtor de texto. Tem mais alguma dica que você queira compartilhar hoje, Polly? Então, falando sobre autógrafo, nós também já organizamos na escola a manhã de autógrafos. Durante o ano letivo, a gente lê diversos livros. E aí o aluno, aos pouquinhos, ele vai construindo o livro da vida pessoal dele, com as perspectivas para o futuro, os sonhos, qual profissão ele quer exercer. E no final daquela produção, a gente monta um livrinho todo organizado, impresso em gráfica, com desenhos, as ilustrações do próprio aluno. A gente realiza uma cerimônia, que é essa manhã de autógrafo, para que o pai vá até a escola, receber o livro, ver o filho assinando. E assim a gente também entra em uma das competências gerais da BNCC, que é a autogestão, que fala bastante sobre o trabalho, o projeto de vida, o aluno fazer planos para o futuro, e é muito interessante, dá super certo. As mães ficam bastante felizes por ver a produção do filho, mas também revisa várias vezes a escrita, eles veem o quanto é para o autor terminar um livro. Isso mesmo. Eu acho que vivenciar esse processo de produção de um texto, de produção de um livro, é extremamente importante. Porque, afinal, ali nós podemos ter vários escritores que, de repente, despertam para essa vontade de escrever a partir de uma atividade realizada na escola, né? Bom, eu quero encerrar com uma história, mas eu queria agradecer a você e parabenizar pela sua prática, que é incrível. O trabalho que você faz é um trabalho maravilhoso. A sua participação nos encontros do Instituto Cristal Santista também. Você contribui demais com o grupo e você sabe disso. Eu sempre dou esse retorno para você a respeito das suas contribuições, das suas ponderações. E nós temos por hábito no Instituto isso, aproveitar essa experiência do aluno, aprofundar esses saberes teoricamente, de forma sempre articulada à prática de sala de aula e, neste momento, articulada à prática remota, que é o grande desafio que nós estamos vivendo. Quer deixar algum recadinho antes de eu partir para a história? Eu que tenho que agradecer e tenho gostado bastante das aulas e aprendido muito mesmo. Que bom. Eu vou agora partir para a história. Vou contar a história que é intitulada O Homem Sem Sorte. Vamos ver? Para você que acredita que não tem sorte, que as coisas não estão acontecendo neste momento, que é o momento em que nós estamos com alguns conflitos,
Eu acho que fica é uma leitura bastante propícia, né? O homem sem sorte. Vivia perto de uma aldeia um homem que era completamente sem sorte. Peraí, desculpa, perdi a primeira parte. O homem sem sorte. Vivia perto de uma aldeia um homem completamente sem sorte. Nada do que ele fazia dava certo. Muitas vezes ele plantava sementes e o vento vinha e as levava. Outras vezes era a chuva que vinha tão violentamente que carregava. Outras, as sementes permaneciam sob a terra e o sol era tão quente que as cozinhava. Ele se queixava com as pessoas que escutavam suas queixas da primeira vez com simpatia, depois com certo desconforto e, por fim, mudavam o caminho, entravam em casa, fechavam portas e janelas, evitando-o. Então, além de sem sorte, ele tornou-se chato e começou a querer achar o culpado para tudo o que acontecia com ele. Analisando a situação de sua família, percebeu que seu pai era um homem de sorte, sua mãe tinha sorte em ter se casado com seu pai e seus irmãos eram todos bem-sucedidos. Foi então que, se não era pela genética, só poderia ser obra do Criador. E depois de muito pensar, resolveu tomar uma atitude e ir até o fim do mundo falar com Deus, que como Criador de tudo deveria ter uma resposta. Arrumou uma malinha e partiu. No meio do caminho, após um mês, um ano e um dia dessa caminhada, um pouco antes de entrar em uma grande floresta, ele ouviu uma voz. Moço, me ajude! Ele então olhou para os lados procurando alguém e se deparou com um lobo bem magro, quase sem pelos, que era pele e osso. O infeliz nem dava conta das costelas. Falou, há 3 meses estou nessa situação, não sei o que acontece comigo, não tenho forças para levantar daqui. O homem, refeito do susto, respondeu, você está se queixando à toa. Eu tive azar a vida inteira. O que são 3 meses? Faça como eu, procure uma resposta. Eu estou indo falar com o Criador. Mas eu não tenho forças, nem para beber água. Faça um favor, descubra com o Criador o que está acontecendo comigo. O homem fez um sinal de insatisfação e foi embora. Virando as costas, continuou o caminho. Estava tão preocupado com o seu problema que não pensou em mais nada. Quando viu uma folhinha caindo e vindo em sua direção, olhou para cima e viu que a árvore só tinha 2 folhinhas. Levantou-se observando as raízes desenterradas, os galhos retorcidos, e a árvore falou, por favor, me ajude. Ele falou, como que eu vou te ajudar? Eu sou um homem sem sorte. Estou me sentindo tão doente. Há 6 meses que minhas folhas estão caindo. E agora, como viu, só restam 2. No fim da conversa, pediu ao homem que procurasse uma solução com o Criador, quando descobriu que ele iria até o Criador. Contrariado, o homem virou as costas e foi embora com mais uma incumbência. Chegou até uma casa. Em frente da casa, uma moça muito bonita convidou-o a entrar. Conversaram longamente. Quando o homem deu por si, já era de madrugada. Ele se levantou dizendo que não poderia mais perder tempo e foi embora. No caminho, assim que ele saiu, ela pediu que ele perguntasse ao Criador por que ele estava ali, sozinha, sentindo aquele vazio no peito, se ninguém viria fazer companhia a ela. O homem contou sua triste vida, conversou longamente com a moça e desta vez realmente foi embora. E falou, você tem razão. Encontrou, andou e encontrou o Criador. Diante do Criador, ele contou sua triste vida, sua longa história que já havia contado para muitas pessoas. Levantou-se, virou as costas e quando ele ia saindo, o Criador falou, você não está esquecendo de nada? Você não ficou de ter resposta para uma árvore, para o lobo e para uma jovem? Tem razão. E voltou-se para ouvir o que tinha de ser dito. Depois de um tempinho, virou-se e correu mais rápido que o vento, até que chegou à casa da jovem. Ela estava em frente de casa, esperando ele passar. Conseguiu encontrar o Criador? Teve as respostas que eu queria? Sim, claro. O Criador disse que minha sorte está aí à minha espera no mundo, que basta eu ficar atento para perceber. Ah, é? Ah, e disse também que você sente solidão, mas que o seu companheiro está diante de você, que você logo vai reconhecê-lo. Mas, quando a moça ia terminar a frase, o homem sem sorte foi embora. Virando as costas, correu, de repente encontrou a árvore. E a árvore perguntou, então, você descobriu? Você sabe o que aconteceu? Ele falou, eu tenho pressa, mas deixa eu lembrar. Ele falou o seguinte, o Criador disse que embaixo de suas raízes tem uma caixa de ferro. E nessa caixa de ferro é um baú cheio de moedas de ouro. Você pode encontrar o ouro e assim que alguém retirar esse tesouro debaixo de você,
Suas raízes vão continuar crescendo e você vai ser uma árvore frondosa novamente. Ah, então você poderia... E o homem deu um pulo e foi embora e nem escutou o que a árvore queria dizer. Continuou correndo, correndo, procurando algo que o Criador falou para ele, que a sorte estava à espera dele, que ele precisava descobrir as oportunidades. De repente, ele encontrou o lobo, que estava ainda mais fraco e mais magro do que no momento anterior. O homem dirigiu-se a ele e falou: o Criador mandou lhe falar que você não está doente. O que você tem é fome. Fome? Sim, ele falou isso. E disse também que assim que você comer alguma coisa, sair para caçar, você vai conseguir se reerguer. Ah, eu estou com fome. Volte aqui, bom homem. Eu preciso lhe falar uma coisa e lhe agradecer algo muito importante. E quando o homem se aproxima daquele lobo, ele enxerga. Por uns segundos antes de sua morte, de ser devorado, ele olha nos olhos do lobo e vê os olhos de quem não desperdiça uma boa oportunidade. E você, está desperdiçando as oportunidades da sua vida? Como você tem aproveitado as oportunidades? Não esqueça, venha conosco, participe dos cursos aqui do Instituto Cristal Santista, assim como a Poli, você terá várias oportunidades de discutir, comentar o que você já sabe e ampliar esses saberes nessa grande corrente do saber que formamos aqui. Um grande beijo. Poli, muito obrigada pela sua participação, que nós possamos estar juntas em outros momentos e saiba que você faz muita diferença a cada encontro para a gente. Quer deixar um recadinho final? Desde já eu que agradeço e falo para todos, vem para Cristal! Beijo! Tchau, tchau! Tchau!